Vamos analisar aqui à luz do hebraico essa parte do debate entre o pastor Eliseu Rodrigues e o Gesiel? Vem comigo. Escrito assim diz o Senhor no texto, e não está escrito Não, assim pastor, diz o assim diz o Senhor. Senhor, 1 Reis 17, eu abri o texto. Não, pastor. Segundo Reis 4, Pastor, não está escrito. não está escrito assim diz o Senhor. Tá, não está escrito assim diz o Senhor. Pronto, Certo. preciso ler ou não? Não precisa ler então? Pastor. É porque eu prefiro ganhar tempo, porque isso pra mim é Tá. sensacionalismo. Então fala. Bíblia aberta? Não, sensacionalismo é quando você cria um espantalho, ataca esse espantalho, O finge senhor que eu criou falei. um espantalho. Finge que eu falei aquilo que eu Se não eu tô falei. fazendo um espantalho, o senhor queria uma heresia. O senhor não tá conseguindo sair dela. Muda. Que é? Segundo Reis 4, Eliseu é chamado de homem de quê? Homem de Deus. Pronto, pastor. São as 3 palavras para profeta no Antigo Testamento. Pronto, pastor. Se ele é homem de Deus, ele recebeu a autoridade de quem para falar o que falava? Pronto, e eu nunca neguei isso. Bem, essa fala acalorada aqui é porque o pastor Gesiel fez um vídeo dizendo que o profeta fala alguma palavra e Deus corre atrás para poder cumprir. Bem, sabemos que isso, iria ser cobrado pelo pastor Eliseu em relação à materialidade bíblica. Cadê o texto bíblico que fala isso? E aí ele trouxe a questão do profeta Elias, o pastor Eliseu foi lá e refutou usando Tiago. Depois ele trouxe a questão de Elimas e o pastor Eliseu refutou dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo, consequentemente. Aí o terceiro texto posto na mesa para ser refutado foi o texto de 2 Reis, capítulo 4, no episódio de Eliseu e a mulher sunamita, que ele profetiza um filho para ela, e aí o Gesiel diz o seguinte, você vai ter um filho, e essa foi uma palavra dada pelo profeta, e não foi Deus que falou, não tem assim diz o Senhor. O argumento do pastor Eliseu foi o seguinte, que aquela mulher olhou para ele e falou assim, Ishi ha Elohim, ou seja, veja um homem de Deus, Hine Rishi ha Elohim. Quando ela traz essa declaração sobre ele, de fato está trazendo, é um dos argumentos pelas quais se pode dizer que o profeta não falou de si mesmo. Mas eu fui analisar o texto com um pouquinho mais de calma e eu percebi que além deste argumento que o pastor Eliseu usou, que está corretíssimo dentro do hebraico, existem mais 5 argumentos aqui que a gente pode usar para dizer que isso de fato foi uma profecia e não uma profecia formada pela vontade do homem. Até porque o próprio texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz que nenhuma profecia jamais foi produzida por vontade do homem e de forma particular. Mas vamos lá. Por exemplo, o primeiro ponto que a gente tem para analisar é que os textos eles vêm em gêneros literários. O que são esses gêneros literários? Você tem o relato bélico, você tem o gênero da lei, você tem o gênero da crônica, você tem a poesia, você tem a profecia, que é um gênero alegórico que mormente vem dentro de uma silhueta específica. Como assim, professor? Sim, os textos têm silhueta. Um gênero lírico, por exemplo, ele vai ter rima, vai ter métrica e por aí vai. O gênero profético, senhores, nós mostramos isso em alguns materiais nossos, por exemplo, tanto de hebraico quanto de interpretação, que ele vem acompanhado de algumas interjeições